Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa As Parábolas da Bíblia. E sempre aqui conosco o pastor Marcos Adames, onde juntos estamos realizando esse programa que tem sido uma bênção para as nossas vidas e esperamos que para você que também está conosco. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Obrigado, pastor Marcelo. Continuamos aqui, firmes deste propósito, de estar estudando a palavra do Senhor, como tema desse programa, as parábolas da Bíblia, que tem trazido um grande ensinamento para todos nós. Verdadeiramente, Marcos, tem sido maravilhoso. O nosso episódio de hoje, nós vamos ter como destaque a parábola da cordeira, uma parábola contada por Natã, o profeta, a Davi. E o objetivo de mostrar e convencer Davi do seu erro. Vamos ler o texto? 2 Samuel 12, de 1 a 4, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vendo ao homem rico uma viagem, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Pastor Marcos, esse era o momento em que os olhos do Senhor, Davi havia cometido um erro muito grave, mas não havia percebido que tinha pecado. O que podemos entender sobre isso? Então, pastor Marcelo, é o que o senhor acabou de falar, né? Davi, ele não havia percebido em relação ao pecado que ele havia cometido, né? E nós podemos entender em relação a tudo isso, na verdade, que para a época Davi estava usufruindo de seus direitos reais, né? Algo até que nos dias de hoje é reprovável, não é normal, não é natural, mas que para a época simplesmente Davi estava desfrutando de direitos reais, pois era comum os reis tomarem essa atitude. No entanto, que o povo não repreendeu, né, Davi, e por certo Davi estava até mesmo com a consciência naquele momento até então tranquila, né, em relação ao ato cometido por ele. Por isso, como você mesmo disse, Davi não havia percebido o seu erro. Mas aos olhos do Senhor, que é o que nos importa, né, foi algo desagradável, como nos mostra até mesmo a palavra em 2 Samuel 11, 27, a parte B, que mostra justamente essa reprovação do Senhor ao ato cometido por Davi, que diz o seguinte: olha, porém, esta coisa fez Davi, essa coisa que Davi fez, na verdade, pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, Davi não sabia, mas naquele momento ele estava afastado do Senhor, estava sem comunhão com o Senhor, mesmo ele não percebendo isso, mas era um momento que Davi estava longe do Senhor. Então, nós veremos nessa parábola que a atitude do Senhor em relação ao pecado de Davi foi de revelar uma coisa, né? Foi de revelar o grande amor que Deus tem pela vida do homem. Como assim, pastor Marcos? O homem, através de seus atos, que para ele tudo o que faz é normal, né? Está dentro de seus direitos, mas que, na verdade, o afasta
da comunhão com o Senhor, o afasta da presença de Deus. Por muitas vezes ele não sabe disso, ele é inconsciente disso, né? Até mesmo pela ignorância dele. E ele não tem conhecimento disso. Então, como já falamos, o homem de hoje, ele acha que tudo é normal, né? Pelo ambiente que ele vive, pela forma que ele aprendeu, pelos costumes, pela maneira que ele vive, né? Então, ele percebe, ele entende que tudo isso é normal, né? Porém, Deus, sabendo que o que Davi fez foi mal aos seus olhos, providenciou uma forma de Davi tomar conhecimento, né? Deus viu a necessidade de Davi tomar ciência do ato que ele cometeu e que esse ato foi desagradável aos olhos do Senhor. E, ao mesmo tempo, não só tomar conhecimento, mas a vontade do Senhor também era de convencer Davi em relação ao seu pecado, né? Então, como que Deus faz isso? Que providência o Senhor tomou para que Davi pudesse, então, ter esse entendimento de que o que ele fez, o ato que ele cometeu, aos olhos do Senhor foi desagradável, né? O Senhor envia Natã, né? Natã era o profeta. E olha que interessante, esse nome Natã é de origem hebraica, ele significa presente de Deus. Então, vamos entender o porquê do grande amor de Deus, né? No qual o próprio Senhor queria revelar isso a Davi e que para os nossos dias revelar a todo homem. Enquanto poderíamos pensar que Deus abandonaria, pastor Marcelo, Davi, né, pelo ato cometido, ele não faz isso, na verdade, né? Pelo contrário, Deus envia Natã como um presente de Deus para Davi naquele momento que Davi se encontrava em pecado, né, sem comunhão, distante do Senhor, e que o Senhor simplesmente queria se aproximar de Davi. Então, o homem pecou. O homem pecou, destituído estava da glória de Deus, morto em ofensas e pecados. Mas o que Deus faz, né? Como Deus nunca desiste, nunca vai desistir do homem, mas sempre desejando revelar esse amor para aproximar o homem da sua presença, Deus providencia uma forma de novamente, né, o homem caído, destituído da glória, longe, afastado, sem comunhão, Deus, ele providencia uma forma, né, de novamente aproximar o homem dele, enviando um presente. Quem é esse presente? De Deus para o homem, né? Esse presente, ele é Jesus. Então, através de Jesus, é feita uma nova aliança, um novo pacto, e agora pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo, né, o homem pudesse então ter esse conhecimento dos seus atos, né, da sua vida, da maneira que leva a sua vida, e ao mesmo tempo ser convencido de seus pecados. Por quê? Porque Deus, ele quer o homem de volta à sua presença. E para isso ele envia esse presente. Que presente é esse? Jesus. Então nós podemos destacar que o Senhor Jesus foi o grande presente de Deus para a vida do homem, para o resgate do homem, para novamente trazer o homem à presença de Deus. Que profundidade, hein, Marcos? Muito maravilhoso. Que profundidade, né? Hoje, depois dessa explicação, nós podemos entender algo muito profundo quando o evangelista João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sempre faço uma reflexão nessa palavra que você acabou de comentar, porque Deus amou o mundo inteiro que ele deu o seu Filho. Então, esse dar é algo assim extraordinário, porque é um presente. Presente é dado, né? Presente não se cobra. E ele deu, ou seja, ele não emprestou. Ele não falou que depois ele ia fazer um acerto de contas em relação a isso, né? Mas ele deu. Então, o que Deus dá, ele dá para o resgate da vida do homem. E é por isso que eu falei desse texto,
porque você citou que foi um presente, né? Exato. Enviar Natan. Jesus é o presente de Deus na nossa vida. É verdade. Porque foi através dele que nós alcançamos a libertação da condenação do pecado, que é a morte, para alcançarmos a bênção de uma vida eterna sem pagar preço nenhum. Nada. Né? E é interessante isso porque, Marcos, nós vamos encontrar por Natan para livrar a Davi o conhecimento que havia pecado, pois contado nessa parábola. Exatamente. E o Senhor fez exatamente isso. Ele nos dá Jesus para nós vermos que foi-nos aberta uma porta para que, passando por ela, nós pudéssemos encontrar um novo pasto, um novo alimento para a nossa alma, que nos faria saltar para a vida eterna. Porque a palavra viva, que é Jesus, ela nos faz saltar para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Um homem rico, com muitas ovelhas, tomou do pobre sua única ovelha de estimação para guisar para um viajante. O homem rico, né, como você disse, fala Davi, que já tinha seu reino estabelecido, com muitas riquezas, e o homem pobre, Urias. Exatamente. Servo que servia Davi, lutando no seu exército. Um soldado do seu exército. Soldado do seu exército. Isso. Dono de uma única ovelha que tinha uma afeição muito grande, porque ela era sua esposa. Né? Todo mundo ama a sua esposa. No entanto, que Natan, quando termina de contar a parábola, Davi logo tem uma reação, né? Meio que irado, né? E ele declara, este homem deve ser digno de morte. E aí vem a surpresa, né? A consciência do pecado dele quando Natan revela e diz a ele, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então, essa reflexão levou Davi a tomar conhecimento de um pecado. Ali Davi é convencido do seu pecado. E esse detalhe da palavra convencido é que quando Jesus se revela ao nosso coração e nós alcançamos aquilo que é o profético, nós entendemos o que o pecado faz nas nossas vidas. Isso que está o mistério dessa parábola que Natan contou para Davi. Ele fez a associação muito bem feita para que Davi não pudesse ter dúvida de nada. Interessante, isso também acontece conosco, que somente o Espírito Santo, o profeta de Deus, o presente de Deus para os homens, tem poder de revelar e convencer o homem dos seus pecados. É por isso que o Senhor, no seu ministério terreno, Marcos, ele disse assim, eu não vos deixarei órfão. Eu vou clamar ao Pai e Ele vos enviará o Espírito de verdade, o Consolador. Então, Davi precisou de um profeta e até ele. Jesus, no estabelecimento do Evangelho, da graça de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para que a todo instante conosco, nos fazendo tempo do seu Espírito, Ele pudesse estar nos despertando. Isso não, hein? Isso não está em conformidade com a minha palavra, hein? Não é assim. Então, o homem hoje, ele peca porque ele deixa de ouvir a voz do Senhor. E perceba que Davi até então não tinha conhecimento. Sua consciência estava tranquila, né, por tudo que ele havia feito, por tudo que ele havia cometido. E a única maneira que Deus encontrou ao contar essa parábola, né, do homem rico, né, e o homem pobre, foi para forçar Davi, no bom sentido da palavra, né, a entender que ele estava em pecado. Então, não adiantava, como diz o outro, nenhum outro chegar ali e bater de frente, por exemplo, usar qualquer outro tipo de argumentos para convencer Davi, até porque ele era rei. Ele estava dentro dos seus direitos, como diz o outro, direitos reais, né? Mas Deus é sábio. E a forma como Deus encontra para convencer Davi do seu erro foi justamente através de um profeta. E o profeta para nós, como
tipo do Senhor Jesus, que derramou o seu Espírito, o Espírito Santo. Esse é o único, pastor Marcelo, que pode e que tem condições, tem poder, na verdade, para convencer o homem dos seus maus caminhos, né? Exatamente assim que acontece, né? Então, Jesus não veio para condenar, né? Mas Jesus veio para salvar. Davi logo reconhece e que a primeira palavra que sai da boca de Davi, né, ao ouvir aquela parábola e ele entender, não, esse homem sou eu. O homem que ele dizia que era digno de morte, até então, quando ele não tinha conhecimento do seu pecado, agora ele sabe que ele era esse homem, né? O homem que era digno de morte, né? O que ele diz? Ele diz, pequei. Então, ele reconhece ali, né? Ele reconhece ali, e naquilo que ele reconhece, isso nos faz entender que quando o homem entende e também logo reconhece, se arrependendo dos seus atos, que o distancia da presença de Deus, né, da presença do Senhor, o deixava também sem comunhão, né, com Deus. E esse homem que agora arrependido, né, que não basta só saber, ser convencido, se arrepender, também tem que se converter. Se converter dos seus maus. E o que é uma conversão? Conversão, eu estou aqui num caminho, seguindo em direção a um destino, e que, de repente, alguém me faz entender que não é para aquele destino que eu devo ir, que existe um destino melhor, né? Então, o destino que eu ia, morte eterna. Alguém vem para mim e fala, olha, isso aqui te leva à morte eterna, mas esse que eu estou te apontando aqui agora vai te levar à vida eterna. Então, o que eu faço? Eu me converto, né? Eu faço uma conversão, eu saio daquele caminho que me levava à morte para agora entrar no caminho que vai me levar à vida. Então, assim, isso é o que estava acontecendo com Davi, tipificando, mostrando, né, para nós essa última hora, que também deve ser a nossa mesma experiência com o Senhor, né? Se converter dos nossos maus caminhos e entregar agora a nossa vida para Jesus. Então, este homem agora que teve essa experiência de vida transformada, entregando a sua vida ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Então, essa entrega. Então, este homem agora que passou por essa experiência de entrega, ele passa agora a experimentar esse grande amor de Deus pela sua vida. Então, quando o homem se acha que é digno de morte, isso é interessante, né? Indigno do amor de Deus, entendendo que a cruz era para ele e não para o Senhor Jesus, é quando este homem passa agora realmente a amar o sacrifício de Jesus. É uma experiência viva, é uma experiência de vida e vida nova em Jesus. É quando se cumpre aquela palavra, não mais vivo eu, agora não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. É uma nova criatura na presença do Senhor. É muito profundo, né, Marcos? E você falando aí esse versículo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você me fez lembrar Paulo, porque Paulo também, ele cita algo profundo nesse contexto que você citou, foi assim, em nada tenho minha vida por preciosa, Exato. Contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Você disse na sua fala que Jesus era o único, e é único, né? O único. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que Deus escolheu, ainda que humilhando a forma humana, para morrer pelos nossos pecados. Então, quando você, igual você citou, aceita o sacrifício da cruz, você tem que entregar seu eu a Jesus, né? Você tem que deixar ele reinar, você tem que deixar ele governar. É a renúncia, né, Marcelo? Exatamente. É a renúncia, é morrer para essa vida para nascer para outra vida. E vivendo com Cristo. Exatamente. Não é viver distante dele, não, né? Que você muito bem citou isso, entendeu? Senão é não tem viver vida. com Cristo, não tem Cristo, porque ele é o Cordeiro, ele é o projeto de salvação, Jesus é salvação. Exatamente. E é nesse contexto, Marco, que Jesus é esse grande presente de Deus dado por ele ao homem. Exatamente. Então, foi um presente. Nós éramos dignos de morte,
porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, a razão de eu ter citado, que ele deu o seu único filho. Davi falava de uma coisa que nem ele estava entendendo naquele momento, creio eu, né? Quando ele se achava assim, esse homem é digno de morte, que era o homem da parábola, o homem rico. Dentro da razão dele, né? Dentro da razão dele, pelo que ele fez. Né? Mas que, na verdade, ali estava falando dele mesmo, pelo pecado que ele cometeu. Né? Então, acho que assim, um primeiro sinal que deve haver na vida do homem, um primeiro sentimento, né, para ele se entregar a Jesus, é quando ele entende isso, né? Que realmente quem era digno de morte é ele, sou eu, é você, somos nós. Não era o Senhor Jesus, né? Mas aprove ao Senhor, Pai, né, dentro do seu projeto, inserir o seu Filho para que ele, sim, pudesse morrer para nos dar vida. E essa vida é uma vida que a Bíblia chama de vida eterna. E é isso que o homem natural não entende do Evangelho. Quando Deus entregou Jesus, foi como ele enviando Natan a Davi. Não foi para condenar. Não foi para condenar. Mas foi para dar a ele a ciência do erro dele, para que ele pudesse fazer a conversão. Para quê? Para que ele pudesse fazer a conversão e, ao invés de ser condenado, poder dizer que Deus havia perdoado. O Evangelho nos foi revelado para que nós tenhamos a certeza da palavra de Deus, porque Exatamente. a palavra de Deus é o Evangelho, ou seja, é a doutrina que Jesus vem ensinar segundo a revelação do Pai para ele cumprir o projeto. Então, mas não para condenar, mas para livrar o homem de seus pecados e dar uma nova vida. Como você disse, não é uma vida natural, mortal, mas uma vida eterna. Uma vida que não tem fim. Não tem fim, é eterna. Ela é eterna com Ele, não é uma eterna sem Deus, não, que existe. Existe. A vida eterna sem Deus, Deus, né? tomar cuidado. É uma vida eterna com Ele, uma vida eterna com Jesus. Exatamente. Entendeu, pastor Marcelo? Lembrando que a iniciativa partiu, quando a gente vai olhar a história do texto, nós vamos perceber que a iniciativa, ela partiu do próprio Senhor enviar Natan. Por quê? Davi, né, no seu momento de inconsciência, né, ele entendia que tudo era normal, o que estava acontecendo. Então, ou seja, da parte dele, jamais iria haver uma iniciativa em relação ao que aconteceu, porque para ele tudo era normal. Então, ou seja, era o rei, né? Era o rei. Então, ou seja, aprove o Senhor tomar essa iniciativa para ir lá despertar Davi do momento que ele estava vivendo, né? Então, creio eu, assim, que Davi foi até surpreendido. Foi uma surpresa para ele, Natan, naquele momento, se aproximar dele, chegar a ele, né, contando aquela parábola também para confrontar Davi em relação ao seu pecado, né? Então, ou seja, foi surpreendido com a chegada de Natan? Foi. Pois levava a sua vida normal? Sim. Até porque nem sabia que estava em pecado. Mas é assim que Deus faz, pastor Marcelo. É uma forma como Deus encontra para se aproximar do homem e aproximar o homem dele, né? O homem tem levado sua vida normal, vivendo sua rotina, em sua maneira de viver, como falamos, né? Quando, de repente, Natan chega, né? O profeta de Deus chega, o Espírito Santo de Deus chega, né? Revelando quem? Revelando Jesus como esse presente, como essa salvação gloriosa para a vida do homem, né? Convencendo o homem e o levando a uma experiência de transformação de vida, né? Um novo homem, uma nova vida. Porque a nossa experiência de vida em Jesus, realmente, ela vem através de uma mudança, de uma transformação. Não tem como eu dizer que eu estou em Jesus, que eu tenho Jesus, que entreguei a minha vida para Jesus, sendo que a minha vida não mudou, né? Mas quando nós passamos a declarar que Jesus é o nosso Salvador e que nós a Ele entregamos a nossa vida a partir daí também ela passa a ser um testemunho, até para aqueles que nos conheciam antes, né? Aí eu volto àquela palavra, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Tudo se fez novo. Interessante também que na parábola, pastor Marcelo, Natan fala para Davi, né, que Deus havia lhe dado tudo e lhe acrescentaria até mais e mais. Está lá no texto isso. Mas o que Davi fez, né? Naquele momento, Davi,
ele desprezou a palavra do Senhor. E assim, quando lembramos lá do Éden, nem assim foi como aconteceu realmente. O homem, né, ele tinha de tudo ali no Éden, mas ele desprezou a palavra quando? Quando Deus disse, olha, desse fruto não comereis, não comerás. Mas ali, né, naquele momento, infelizmente, foi dado ouvidos mais à voz da serpente do que à voz do Senhor, né? Deixando tudo de lado e, infelizmente, o caminho tomado, um caminho que afastou eles da presença do Senhor pelo desprezo da palavra do Senhor. Mas Deus, o que fez? Nunca deixou de amar o homem, como amou a Davi, né? O presente está aí, o presente foi nos dado, louvado seja Deus. Jesus é o presente de Deus para o homem, né? E esse presente ele tem um valor inestimável, porque sabemos qual foi o valor, né, que foi dado a esse presente. E através dele, hoje estamos aqui. Louvado seja Deus, salvos no Senhor. Merecíamos a condenação, merecíamos a acusação, merecíamos a cruz, mas Jesus, como um presente, alegrou o nosso coração, a nossa alma, né, descedentando a nossa sede, né, a sede da nossa alma, e hoje nos levando a essa experiência de vida nova em Cristo Jesus. É glorioso. Maravilhoso. E o que eu fico mais maravilhado, Marcos, é porque as parábolas nos ensinam desta maneira. Jesus usou muitas das parábolas para poder falar com o povo. E nós vamos parar essa conversa porque está chegando o nosso tempo, entendeu? Mas, mais uma vez, nós podemos ver que, através das parábolas, como Deus ama o homem, e quando o homem reconhece esse amor e aceita Jesus como seu único, e eu quero lembrar dessa palavra aqui, único, porque ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, ele é o presente, como foi muito bem citado aqui, para que nós, crendo nele, tenhamos a salvação, a bênção de podermos experimentar esse grande amor de Deus, que é Jesus vivo, revelado, transformando a nossa vida. Porque conversão sem transformação não é conversão. Conversão é quando você se deixa conduzir, como você falou, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos dirigindo em todos os nossos passos, seja na vida secular, seja na vida espiritual, na vida onde nós exercemos a nossa profissão, qualquer coisa que seja. Diante deste caminho, na obediência, de maneira nenhuma na desobediência, trazendo-o de volta para gozar esse amor incondicional que Deus tem revelado para as nossas vidas. Glória a Deus. Amor que alcança o homem, mesmo ele caindo distante no caminho da desobediência, trazendo de volta para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Assim, queremos, meus queridos, encerrar mais um episódio do nosso programa As Parábolas da Bíblia. Deixamos aqui o convite para que continue conosco. Pastor Marcos, até o próximo programa. A paz do Senhor. Marcelo, paz do Senhor. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.